Nem sempre o crime compensa, e alguns bandidos aprendem isso da pior maneira possível. Seja por erros mal calculados, azar ou reações inesperadas das vítimas, suas ações acabam se voltando contra eles de formas impressionantes. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá. Uma tentativa de assalto na cidade americana de Atlanta acabou virando uma espécie de cena de comédia, quando o ladrão foi completamente ignorado por suas vítimas, mulheres, dentro de um salão de beleza. O crime, flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, mostra o homem entrando no local com a mão escondida debaixo de uma bolsa, simulando estar armado. O assaltante grita muito bravo, exigindo que todos entreguem o dinheiro e esvaziem seus bolsos, mas, para sua surpresa, ninguém sequer se move. Visivelmente frustrado, ele repete a ordem várias vezes, sem sucesso. Os clientes e funcionários do salão continuam sentados, ignorando as ameaças completamente. Em um ato de desespero para não sair dali sem nada, o assaltante se aproxima de uma mulher que havia se levantado e, em um movimento súbito, consegue arrancar o celular de suas mãos. Mesmo assim, ele parece continuar confuso com a atitude de suas vítimas. Ele decide ir embora sem dizer mais nenhuma palavra sequer. A polícia de Atlanta informou que o celular foi recuperado posteriormente, mas o suspeito continua foragido. Muitas pessoas recorrem a armas para se protegerem de criminosos, mas, às vezes, a solução mais eficaz pode ser um amigo de 4 patas. Foi o que aconteceu na zona leste de São Paulo quando uma mulher usou seu pitbull para assustar os assaltantes. Uma família que havia acabado de fazer compras voltava para casa em um táxi quando 3 assaltantes os abordou. Enquanto o assalto acontecia, a mulher correu para dentro da casa e voltou com o cachorro. O simples ato de soltar um animal foi suficiente para assustar os criminosos que fugiram rapidamente. Com a sua coragem, o pitbull provou que, de fato, não é só o melhor amigo do homem, mas da família também. Em Las Cruces, no Novo México, um americano maluco resolveu atacar uma mãe grávida e tentar roubar os filhos dela dentro de um posto de gasolina. A mulher e as crianças se trancaram no banheiro e o homem ficou chutando a porta tentando entrar. O caos estava feito com todo mundo desesperado e ninguém conseguia segurar o cara. Foi aí que apareceu um verdadeiro herói para dar uma lição no sequestrador. Kenan Bauer, um adolescente de 16 anos e campeão de luta livre da escola, estava em outro posto pronto para ir embora quando ouviu os gritos. Ele viu uma mulher correndo com um bebê no colo e percebeu que o negócio era sério. O rapaz não pensou 2 vezes, atravessou a rua e foi direto encarar o bandido. Chegando lá, Kenan viu o homem tentando invadir o banheiro onde a mãe e as crianças estavam. Sem medo, ele pegou o agressor por trás e jogou o sujeito no chão, imobilizando ele na hora. Kenan, com toda a calma, segurou o bandido no chão até a polícia chegar. Os funcionários do posto estavam revoltados e desesperados, tentando ajudar o garoto. Uma mulher até tentou dar umas pancadas no bandido com uma placa de piso molhado. No entanto, Kenan falou que estava tudo sob controle e que ele não iria conseguir escapar. Pediu para as pessoas pararem de tentar ajudá-lo, pois na verdade estavam atrapalhando ele a segurar o suspeito. Depois de aproximadamente 6 minutos, que pareceram uma eternidade, a polícia finalmente chegou e algemou o homem. No final, o pessoal deu um banho de agradecimentos e elogios ao Kenan Bauer, que não teve medo de salvar o dia. Essa história até parece mentira de tão absurda, mas acredite, alguns criminosos são tão estúpidos que acabam chamando a polícia, mesmo enquanto estão sendo procurados. Foi exatamente isso que aconteceu em Kennesaw, na Geórgia, Estados Unidos. Um homem chamado Anton Sims, de 24 anos, conseguiu transformar uma reclamação de batata frita em sua própria prisão. Ele ligou para a polícia porque estava bravo com o McDonald's, alegando que os funcionários não queriam resolver o problema dele com as batatas frias. Quando os policiais chegaram, começaram a ouvir os 2 lados da história, o de Sims e o dos funcionários do restaurante. Tudo parecia ser só mais uma briga besta por comida. Os agentes informaram que o dono da lanchonete estava disposto a dar um reembolso pelas batatas, mas queria pedir uma ordem restritiva para Antoine não voltar a mais àquele estabelecimento. Algo completamente legal nos Estados Unidos, que qualquer pessoa ou responsável por um estabelecimento pode pedir para a polícia. No entanto, Sims começou a ficar muito nervoso depois de ouvir isso.
perguntando se ele iria se meter em problemas com a polícia. O policial explicou calmamente que não, mas suspeitou que algo estava errado. Ele voltou até a viatura, onde descobriu que Antoine era um homem considerado perigoso, suspeito de assassinato. Aí, a ocorrência mudou completamente. Give me just a second. Excuse me, sir. So there's no tickets or nothing like that? No. Just don't show up in the record. O agente voltou para conversar mais um pouco com Antoine, dessa vez mais cauteloso, pois precisava mantê-lo distraído até reforços chegarem para ajudá-lo na prisão. Antoine, no entanto, começou a suspeitar da situação. Quando o policial pediu para ele vir assinar um documento, ele disse que não queria se aproximar, pois não tinha feito nada de errado e estava com medo de ser preso. No final das contas, Antoine Sims acabou conseguindo fugir da polícia, mas cerca de 20 minutos mais tarde ele foi localizado no estabelecimento de um condomínio. Os policiais usaram um taser para conseguir detê-lo e depois disso, ele foi direto para a cadeia, onde recebeu ainda mais acusações por causa da sua tentativa de fuga. Além disso, encontraram substâncias ilícitas dentro do seu carro pronta para ser vendida. Pode ter certeza de que ele vai passar um bom tempo na cadeia, ainda mais porque ele já havia sido condenado anteriormente e cumprido 3 anos por outros crimes. Essa reclamação da batatinha acabou saindo bem mais cara do que ele imaginava. Depois que ele for liberto da cadeia, ainda assim não vai mais poder voltar para aquela lanchonete. Alguns criminosos podem ser extremamente desastrados, mas há aqueles que mostram uma habilidade surpreendente, desafiando até a lógica, como no caso dessa mulher que tentou roubar 8 calças em uma loja na Venezuela. O dono da loja percebeu o que estava acontecendo e, para garantir que houvesse prova do crime, obrigou a mulher a literalmente abaixar as calças enquanto filmava a cena. É impressionante como ela conseguiu vestir tantas calças ao mesmo tempo e ainda parecer relativamente natural, algo que pode ser explicado pela sua magreza. No entanto, não teve jeito. Ela acabou detida e o vídeo mostrando-a tirando as calças rapidamente viralizou na internet. Em St. Louis, nos Estados Unidos, um ladrão tentou a sorte em um bar de bairro, mas acabou levando só desdém e uma baita humilhação de um dos clientes. O local era o Behrman's Tavern, onde todo mundo conhece todo mundo, mas naquela noite o assalto saiu completamente fora do roteiro. Enquanto os outros clientes se jogavam no chão obedecendo ao ladrão armado, Tony Tovar, de 57 anos, decidiu que não ia baixar a cabeça. Sentado tranquilamente, acendeu um cigarro como se nada estivesse acontecendo. Quando o ladrão tentou pegar seu celular, Tony puxou de volta, desafiando o assaltante. Ele pensou consigo que, naquela noite, não iria ser desrespeitado por ninguém. O ladrão, irritado, pediu o dinheiro da carteira de Tony. Nesse momento, ele respondeu que tinha apenas $2 que já estavam reservados para o seu próximo copo de cerveja. Como se isso não bastasse, Tony ainda debochou, pedindo para o ladrão, que já estava atrás do bar, servir uma cerveja para ele. O ladrão, meio sem jeito por não estar conseguindo meter medo no Tony, mandou ele mesmo pegar sua própria cerveja. Enquanto o criminoso limpava o caixa, levando cerca de $200, Tony continuou sentado, sem esboçar reação, só observando. A câmera de segurança flagrou tudo e a atitude calma e provocadora de Tony o transformou em sensação na internet. Depois, Tony avisou que não recomenda essa postura para ninguém, dizendo que o ideal é obedecer para evitar se machucar. Mas naquele dia, ele decidiu que o ladrão não ia mandar nele. No final das contas, o bandido saiu sem moral nenhuma, enquanto Tony continuou no bar, firme e forte com a sua cerveja. Você se considera uma pessoa desatenta? Bem, ser desatento em alguns momentos pode ser catastrófico e ferrar com tudo, mas, em alguns casos, pode até ser cômico. Uma funcionária de hotel estava sendo vítima de um assalto, onde o criminoso a obrigava a colocar todo o dinheiro do caixa em um saco. No entanto, a situação acabou mudando drasticamente quando ele deixou a arma sobre o balcão, bastante focado em guardar o dinheiro. Nesse momento, a funcionária, em um ato de esperteza, roubou a arma e fez o jogo virar. Agora, era ele quem estava sob a mira da pistola. O criminoso ainda ameaçou pular no balcão, mas a mulher mostrou que estava pronta para puxar o gatilho, fazendo com que ele tivesse que fugir. Será que era seu primeiro dia assaltando?
Em 19 de abril de 1995, MacArthur Wheeler e Clifton Earl Johnson tomaram uma decisão incomum na hora de assaltar um banco e rapidamente se tornaram conhecidos por sua abordagem pouco convencional. Para evitar a detecção por câmeras de vigilância, eles passaram suco de limão no rosto, acreditando que o suco agiria como tinta invisível e assim não seria possível ser identificado pelo sistema de câmera de segurança. Wheeler até mesmo sorriu com confiança para a câmera ao cometer o crime, esperando que seu encobrimento funcionasse. No entanto, como já era de se esperar, ainda naquela noite a polícia conseguiu identificar e prender os dois. Eles ficaram chocados quando viram o vídeo de vigilância. Parece que a ideia brilhante de usar suco de limão não havia funcionado nem um pouco. Essa história surpreendente tornou-se um exemplo famoso de pesquisa psicológica, sendo associado ao efeito de Dunning-Kruger. Esse fenômeno cognitivo descreve como pessoas com habilidades limitadas em uma área tendem a superestimar suas capacidades. A filmagem mostra o momento em que dois homens tentaram roubar uma máquina de lavar que parecia ter sido recém-comprada. Eles chegaram em um carro e entraram em uma casa com a porta aberta. Pouco depois, os dois saíram e tentaram colocar o aparelho no porta-malas do carro. Assim, tentaram fugir, onde um dirigia o carro e o outro segurava a máquina, mas depois de meio quarteirão, a missão é interrompida. O fato do equipamento ter caído do carro e muitas pessoas terem chegado ao local fez com que os criminosos desistissem do roubo. Eventualmente, a máquina de lavar foi pega e devolvida aos seus legítimos proprietários. Durante um roubo, a última coisa que dois criminosos querem é chamar a atenção da polícia, mas foi exatamente isso que aconteceu com Nathan Teckelmarian e Carlson Reinhardt, dois jovens de 20 anos. Eles estavam roubando carros na vizinhança de Fresno, Califórnia, tentando levar substâncias ilegais, dinheiro e receitas médicas. No meio da ação, o celular de um deles, que estava no bolso traseiro, ligou acidentalmente para a polícia. O operador, inicialmente achando que fosse um engano, decidiu não desligar e acabou ouvindo os dois criminosos em ação. Com isso, a polícia foi acionada e começou a perseguir o carro dos suspeitos. Quando finalmente foram abordados, Teckelmarian e Reinhardt estavam visivelmente confusos e não entenderam o motivo da abordagem. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram os produtos furtados e prenderam os dois, que certamente não imaginavam que um simples erro de celular fosse acabar com o roubo. Quando você sai para cometer um assalto, pode acabar enfrentando a polícia, mas esses 4 criminosos em Ontário, no Canadá, não estavam preparados para enfrentar os 3 mosqueteiros. Eles quebraram o vidro de uma joalheria e tentaram invadir o local, mas não contavam com a reação rápida dos funcionários, que se uniram para defender o estabelecimento com as suas espadas. E essa não foi a primeira vez que a joalheria foi protegida com lâminas afiadas. Alguns meses antes, bandidos tentaram invadir o local usando um carro, mas o dono apareceu empunhando sua espada e fez os criminosos fugirem. Será que esses ladrões ainda não perceberam que não tem chance contra o samurai da joalheria? Ladrões cometeram um erro fatal durante um ataque multimilionário quando quebraram a parede errada do depósito de dinheiro. Raymond Batson, de 52 anos, roubou uma escavadeira pesada, mas acabou quebrando a parede errada. Ele então liderou sua gangue, que contava com até 6 homens, até uma sala vazia. Sem sorte, eles forçaram a entrada em um armazém apenas para descobrir que também estava vazio. Para completar o desastre, na tentativa de fuga, o carro da gangue ficou preso na lama, comprometendo qualquer chance de escapar. A operação, que parecia promissora, rapidamente se transformou em um fracasso completo. Se tem algo que mais prejudica os ladrões no mundo do crime é o ego. John Morgan e sua namorada Ashlyn Dubois estavam prestes a cometer o erro de suas vidas ao roubar um banco em Asheville, Ohio. Morgan entrou no Savings Bank usando um moletom com capuz e entregou ao caixa uma nota exigindo dinheiro.
A funcionária do banco seguiu as instruções, entregando-lhe uma quantia em dinheiro, e ele saiu do local sem ser identificado. 4 dias após o roubo, a história tomou uma reviravolta quando Morgan e Dubois começaram a postar fotos nas redes sociais, algo que parecia que não iria dar em nada, mas que logo os entregaria. Nas imagens, o casal aparecia exibindo o dinheiro roubado. Morgan, com suas tatuagens visíveis no rosto, foi facilmente identificado. Além disso, Morgan publicou uma foto em que posava com um maço de dinheiro na boca, o que chamou ainda mais a atenção das autoridades. A partir das fotos postadas, os investigadores conseguiram localizar Morgan e Dubois, levando-os à prisão. O casal foi acusado de roubo e furto e agora se encontra na prisão. Uma mulher de 46 anos tentou fugir com diamantes no valor de 7 milhões de dólares. O joalheiro que estava atendendo a golpista, no momento, parecia estar com um faro apurado para detectar trapaceiros e não só impediu o roubo, como ainda trancou a mulher no cofre, que ficou presa com um rato dentro de uma gaiola até a chegada da polícia. De acordo com o joalheiro, o golpe foi tão óbvio que a cena dela, tentando dar uma desperta, chegou a ser até engraçada. Ela ainda tentou subornar um dos policiais com uma nota de 50 dólares, mas não deu muito certo e a golpista foi presa. Parece que algumas pessoas realmente não sabem nem disfarçar quando vão fazer alguma coisa errada e acabam passando mais vergonha ainda. Acho que se você for cometer um assalto, deve ao menos se dar ao respeito de ter uma arma decente. Mas esse cara estava tão desesperado e fora de si que teve a brilhante ideia de roubar uma loja de armas no Oregon sem ter uma arma. A sua ideia aparentemente era conseguir um arsenal. Então ele entrou no local com apenas um taco de beisebol e uma faca. Logo quebrou uma vitrine e tentou roubar uma pistola. Mas como você já deve imaginar, as coisas não deram muito certo. O criminoso acabou rendido pelo gerente, que tinha uma arma de verdade, e ali ficou até a chegada da polícia. Uma gangue de criminosos incrivelmente ingênuos foi capturada depois de cair em um truque de um proprietário de loja na Bélgica. Tudo começou em uma tarde de sábado, quando 6 homens entraram em uma loja de cigarros eletrônicos no centro da cidade. Eles exigiram dinheiro do dono da loja, chamado Didier, que manteve a calma e conversou com os assaltantes por cerca de 15 minutos. Durante essa conversa, Didier conseguiu convencê-los a voltar mais tarde, alegando que teria mais dinheiro disponível no fim do expediente. Desconfiado, Didier ligou para a polícia, mas os oficiais duvidaram que os criminosos voltariam, achando que isso seria muito tolo. No entanto, para surpresa de todos, os ladrões retornaram, e não uma, mas 2 vezes. A primeira volta aconteceu lá pelas 5:30 da tarde, 1 hora antes do fechamento da loja. Sem a presença policial, Didier novamente pediu que os assaltantes retornassem 1 hora depois, quando a loja já estivesse fechada. E foi exatamente o que aconteceu. Quando os criminosos apareceram novamente para a 3ª vez, já esperavam ser recebidos com uma prisão. A polícia estava lá, pronta para capturá-los, encerrando assim o fiasco da gangue que não soube reconhecer a própria burrice. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.